Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018, nós celebramos em comunhão com toda a igreja a festa do batismo do Senhor. E convido então você a tomar comigo o evangelho proposto para a nossa reflexão. É o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11, que vai nos narrar o seguinte: João Batista proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar e desamarrar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti está o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia então de hoje, ela nos convida a poder então celebrar a festa do batismo do Senhor. E celebrar a festa do batismo do Senhor também nos ajuda a poder recordar o nosso batismo. Muitos de nós somos batizados enquanto pequenos, alguns já em idade jovial, outros idade mais avançada, enfim. O que importa é que nós podemos então compreender que, assim como Jesus, também nós mergulhados, melhor dizendo, nas águas do batismo, também somos chamados a uma missão em específico nesse mundo. A ser então sal e luz nesse mundo. Agirmos como sacerdotes, profetas e reis. Somos então sacerdotes no sentido não ministerial, mas no sentido de então poder cuidar daqueles aos quais o Senhor confiou os nossos cuidados. E profeta não é somente você então dizer coisas futuras, mas profeta é aquele que denuncia a injustiça. Aqui está o verdadeiro sentido da profecia. E, infelizmente, é o que tem faltado muito na nossa igreja nos nossos tempos. Pessoas que levantam a voz denunciando toda e qualquer tipo de injustiça, que não têm medo de poder então enfrentar, encarar as adversidades que estão presentes na nossa sociedade. Principalmente nesse nosso mundo de tanta corrupção, a qual nós estamos inseridos. É preciso levantar as vozes para que nós possamos então transformar essa realidade, denunciando todo e qualquer tipo de injustiça. E assim então, sacerdotes, profetas e reis, somos filhos amados de Deus. Pelo nosso batismo, nos configuramos a Cristo. Então também somos herdeiros dessa realeza, a qual Cristo, Jesus, o nosso Rei, também quer ofertar a cada um de nós. E assim então podemos lançar o nosso olhar sobre as leituras de hoje, para que nós possamos renovar esse nosso compromisso, a qual então, através do nosso batismo, nós assumimos naquele dia santo em que nós então fomos marcados para sempre como sinal de pertença a Deus. A primeira leitura de hoje, extraída então do profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4, depois de 6 a 7, vai nos falar então do servo eleito do Senhor. É interessante porque Isaías vai falar de um servo que foi escolhido por Deus, para poder então ser sinal da presença de Deus no mundo. E sobre esse servo, então, repousa o Espírito do Senhor. O Espírito com os seus dons. E é claro que esse servo não é um servo qualquer. Esse servo, ele tem a plenitude dos dons. E logo a igreja primitiva lançou um olhar para essa leitura, não somente essa, mas sobre os cânticos dos servos de Javé, e associaram esse servo a Jesus. Jesus é o servo por excelência, sim, mas nós também podemos e somos chamados a ser esses servos, a ser sinal da presença de Deus, a levar luz nas nações, porque somos portadores de luz. Não que nós temos luz própria, mas temos aquele que é a luz do mundo, o sol nascente que vem nos visitar, Jesus Cristo. E essa luz deve então resplandecer sobre a nossa vida, a tal forma de poder também irradiar sobre a vida de tantos irmãos que estão aí na sociedade,
ainda presentes as trevas. Então é preciso fazer com que essa luz ofusque, ou seja, bana para sempre essas trevas, para que assim então a luz de Cristo possa reinar soberanamente nesse nosso mundo de hoje. E assim então, esse servo, diante das adversidades, ele não desanimará. Ora, assumir a missão de ser cristão, ou seja, melhor dizendo, assumir o papel de batizado e batizada, é então estar cercados de adversidades. Porque com o nosso testemunho vêm as perseguições, vêm aquelas pessoas que querem de todas as formas nos silenciar, que querem nos ofuscar, nos caluniar. Mas diante de tudo isso, somos chamados a poder então permanecer firme, assim como Jesus o fez. Jesus, diante dos seus algozes, seus perseguidores, ele se manteve firme, se manteve de pé. E assim então, esse servo ele tem uma missão, que era para poder então abrir os olhos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. E assim então, Jesus, com certeza, cumpriu a sua missão na obediência como filho amado do Pai, como vai nos dizer o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas também, chama atenção novamente, nós também precisamos assumir essa nossa missão, de poder então levar libertação às pessoas que estão escravas, muitas das drogas, do álcool, da prostituição, do consumismo e de tantos outros ismos que a sociedade hoje vai nos colocando, vai nos impondo. É preciso levar a libertação, é preciso então restituir a vista a esses nossos irmãos para que possam enxergar novamente aquilo que vale a pena, aquilo que dá sentido à vida, que não está nas coisas materiais, não está no dinheiro, mas sim no amor, na caridade, na solidariedade. É esse o caminho a qual nós somos chamados então a poder apresentar para que tantos irmãos possam novamente enxergar esse caminho de luz. E assim então, com certeza, o Senhor derramará sobre nós a sua bênção e o fruto de tudo isso será a paz abundantemente diante do povo. É isso que nos convida a rezar o Salmo de hoje. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. E a paz de Deus se fará presente em nosso mundo através da justiça. E essa justiça é preciso que nós construamos. E para construir essa justiça é preciso denunciar, ou seja, derrubar, exterminar toda e qualquer injustiça presente no mundo, tantas coisas erradas que nós presenciamos. É preciso assumir o nosso protagonismo de profetas, que o somos pelo nosso batismo. E assim, então, com certeza, essa paz, ela descerá, ela virá até nós. Porque Deus, Ele quer nos abençoar com essa mesma paz que é a plenitude dos bens. E o evangelho que nós acabamos, então, de ouvir, narrado por São Marcos, vai nos falar, então, no início, de João Batista. João que veio para poder, então, preparar os caminhos do Senhor. E João convidava as pessoas para poder, então, ali mergulhar, passar pelo batismo de conversão, chamando as pessoas à sua consciência, analisar a sua consciência e percebendo ali situações erradas, receber esse batismo como um sinal de vontade de mudar de vida. Mas que ele batiza com água, mas virá aquele que é mais forte do que ele e batizará com o Espírito Santo. E é claro que João Batista está falando de Jesus, e Jesus vai até ele. Jesus não necessitando, não precisando, porque o batismo de João era para poder então preparar, o nosso ser para o arrependimento dos pecados. Jesus, ele não tem pecado, mas é interessante porque Jesus, e no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: deixa como está, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, Jesus também passa pela água do batismo, nos apresentando então justamente esse início do seu ministério, da sua vida pública, onde então, após ele ser batizado, a voz então vai proclamar que ele é então o Filho amado de Deus. E assim também essa mesma voz no dia do nosso batismo se faz presente. Deus também olha para nós e diz: este é o meu Filho amado, em ti eu coloco todo o meu bem-querer. Mas para que essa imagem de Cristo, essa imagem de Deus,
ela possa então transparecer nas nossas atitudes, é preciso vencer então o pecado, esse grande vilão que nos impede de dar testemunho de toda essa graça a qual Deus então fecundou em nosso coração através do nosso batismo, através desse Espírito Santo que se fez presente, se faz presente na nossa vida, que está muitas vezes ali sufocado diante de nós, diante de tanta sujeira, de tantas coisas que nós vamos colocando na nossa vida. É preciso nos libertar para que então o Espírito Santo novamente possa agir, conduzindo a nossa vida, transformando toda a nossa história. Portanto, queridos e amados irmãos, peçamos ao Senhor nesse dia de hoje que nos dê a graça de poder então olhar para a nossa vida e que nós possamos então renovar esse nosso compromisso de batizados e batizadas, que possamos viver a profecia, denunciando toda e qualquer injustiça, não nos omitindo, não sendo conivente com tanta situação de pecado presente no mundo, de tanta injustiça, que assumamos então o nosso batismo, vivamos esse nosso batismo, para que assim o reino de Deus se faça presente no meio de nós. Que São João Batista nos ajude nessa nossa caminhada, interceda junto a Jesus por cada um de nós. Maria Santíssima, nossa Mãe, também nos ajude para que nós possamos então ser fiéis aos ensinamentos do seu Filho Jesus, buscando então colocar em prática toda essa riqueza que nos traz o Evangelho. E assim possamos testemunhar como é bom sermos filhos amados de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que se inscreveu no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também somar conosco, ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho também alcance os corações daqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.